Oi gente, aqui é a Bruna. Hoje eu resolvi responder a tag instigado a ler mais, criada pelo meu amorzinho Geek Freak. Ele me marcou nessa tag, são 6 perguntas super rápidas. Eu vou deixar todas as perguntas aqui embaixo se vocês quiserem fazer também. Pergunta número 1. Um livro que te instigou a ler mais de um gênero. Pra essa eu escolhi Eu, Robô, do Asimov. Quem não sabe, o vídeo eu tô fazendo um mês de leia sci-fi, acabou que bateu certinho de eu falar de um livro de ficção científica enquanto isso. Vou deixar aqui embaixo na descrição também o link do vídeo dele em que ele fala sobre esse projeto. Eu já tinha lido ficção científica antes de eu ler Eu, Robô. Eu tinha lido já Jogos Vorazes, que é uma distopia, que é um subgênero da ficção científica, pra quem não sabe. Eu tinha lido outros livros, mas esse que meio que, tipo, como é Asimov, eu meio que me senti, tipo, agora eu estou no meio da ficção científica mesmo. E daqui eu fui desbravando aos pouquinhos, encontrando os subgêneros que eu gosto e aprendendo mais sobre ficção científica. Não pensando mais que sci-fi é só robôs e naves espaciais e coisas assim. E até hoje ele é um dos meus favoritos e ele que abriu meus olhos que ficção científica é um dos 3 melhores gêneros da vida. Número 2, um livro que te instigou a ler mais de um autor. Esse eu escolhi Quem Poderia Ser Uma Hora Dessas, do Lemony Snicket. Eu fiz um vídeo com os autores que eu mais li na minha vida, tem um card aqui em cima se vocês não viram. Lemony Snicket é um deles, e eu peguei esse livro pra ler completamente na sorte. Eu fiz a resenha dele lá pro Pipoca Musical, que a Raquel ofereceu pra eu receber e resenhar o livro, e legal, estou curiosa com esse título. E acabou que eu adoro essa série, e depois que eu comecei a ler a série Só Perguntas Erradas, passei pra Desventuras em Série. Na real, falta um livro dessa série e 2 Desventuras pra eu terminar de ler tudo, e aí tem outros livros únicos do autor que eu vou lendo depois, mas é um dos meus favoritos, com certeza. Número 3, um livro que te instigou a ler mais de um determinado tema. Esse eu não entendi com as perguntas, eu entendi com o vídeo do Vitor. Tema, eu acho que eu tenho um problema que eu não leio muitos livros do mesmo tema, tipo, seguidos. Aí se eu leio vários do mesmo tema, eu esqueço que algum dia eu li um livro assim, sabe? Mas eu escolhi 2 temas, um deles é internato. Eu gosto muito de histórias de internato, eu acho um universo meio fascinante. Eu escolhi Quem é Você, Alaska, ou Looking for Alaska, do John Green. Depois que eu li esse foi o primeiro que eu lembro de ter lido. Eu li O Histórico Infame de Frank Landon Banks, que também é disso. Em Algum Lugar nas Estrelas, também é um internato. É um tema que eu gosto muito, mas eu leio muito pingado. Não é que eu tenho, tipo, li vários livros com esse mesmo tema. Não, porque eu não consigo. Eu vou sempre variando de um pro outro. Eu devia ter um intervalo de 10 livros entre livros do mesmo tema que eu, tipo, adoro. Eu sou péssima. Outro tema, na real, gênero e formato, foi Binge, do Tyler Oakley, que me fez ler mais autobiografias, livros de youtubers e audiobook. Tinha um triplo, não é nem um combo, é um triple kill aqui. Essa aqui é a cópia física, mas eu primeiro ouvi o audiobook pela Audible e eu adorei. Eu achei o máximo ser narrado pelo próprio autor. E eu amo o Tyler Oakley de paixão. Foi um dos primeiros audiobooks que eu ouvi, foi uma das primeiras autobiografias que eu li e também um dos primeiros livros de youtubers também que eu li. Eu tenho uma coleção aqui de livros de youtubers porque eu acho que tem um preconceito muito idiota por cima desse tipo de livro. Lógico que existem casos e casos, mas isso aí fica para outro vídeo. Mas, gente, se vocês não leram esse livro, vocês não viram o canal Tyler, é maravilhoso, vocês estão perdendo, juro. A vida de vocês vai ficar muito melhor depois que começarem a assistir. Falei muito rápido, né? Número 4, um livro que te instigou a superar o medo ou preconceito literário. Eu não sei se eu tenho um preconceito literário, se tenho algum medo, alguma coisa assim. Eu vou dizer que eu não tinha lido quadrinhos, eu ficava com o pé atrás, porque eu não sabia por onde começar a ler quadrinhos até eu ler Scott Pilgrim. Eu li Scott Pilgrim, li Persepolis e comecei, acho que foi Fábulas também. Foram esses meio que 3 que começaram a me introduzir pro mundo de quadrinhos. Antes disso, eu ficava, existe quadrinhos tipo Turma da Mônica, existe quadrinhos. Esse quadrinhos aqui eu não consigo entender, eu não sei, será? Só receosa, sabe? Mas não tinha preconceito com eles, nem medo. Talvez um pouquinho de medo. Mas acabou que hoje em dia também é um dos queridinhos do meu coração. Eu amo quadrinhos de um jeito absurdo. Quadrinho com muito texto, quadrinho com pouco texto, graphic novel, gibi, o que for, gente. É tão maravilhoso. É tanta coisa. Quadrinho pode ser tanta coisa. Número 5, um livro que te instigou a ler por um longo período de tempo. Engraçado que os 2 que eu escolhi pra esse daqui não são livros longos. O primeiro que eu escolhi foi A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Eu acho que tem ali umas 300 e poucas páginas na edição brasileira. Esse livro eu li em uma noite, assim. Comecei 7 horas da noite e fui terminar, tipo, 6 horas da manhã. Eu fui lendo direto que eu não conseguia parar de ler de jeito nenhum. Ele não é muito longo. Eu tava lendo e-book, então eu lia um pouquinho mais rápido. Não conseguia parar, pô. Não conseguia. Eu li o livro de uma vez, assim. Não é um tipo de livro que você lê de uma vez. Eu penso que eu queria reler o livro mais devagar, analisando mais, pensando um pouquinho mais pausado, pra dar um tempinho de pensar aqui e ali. Quando eu li, eu não conseguia, cara. Era muita coisa boa e eu queria terminar aquela história. Foi insano. Esse dia foi louco. E o outro livro que eu escolhi foi Estamos Bem, da Nina LaCour, que é um livro muito fininho, mas o que aconteceu? No dia que eu li esse livro, eu peguei, vou começar a ler esse livro porque ele é fininho, então amanhã eu termino. Li aqui um pouquinho e tal, 20, 40 páginas. Bacana. Aí fui fazer aqui outra coisa. Pera, enquanto tá carregando isso aqui, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. E aí fui ler mais umas 20 páginas. Aí, não, tá bom, chega, agora deixa eu terminar esse negócio aqui logo. Quando eu vi, 5 minutos depois, mesma coisa. Quando eu vi, já eram 3 horas da manhã, eu tinha acabado o livro. Então, gente, assim, esses 2 que apesar de serem curtos, me fizeram ficar muito mais tempo preso no livro do que livros grandões. E número 6, um livro que simplesmente te instigou a ler mais. Também escolhi 2 aqui porque o Vitor também mostrou um monte de livro
mostrando coisa dele, então eu também posso mostrar um monte de livro. Primeiro que eu escolhi foi Alucinadamente Feliz, da Jane Lawson. Esse aqui eu comecei a ouvir o audiobook. Foi quando eu comecei a ouvir mais audiobooks esse ano ali, maio, junho, por aí, eu acho. E é muito legal ela contando a história dela. E aí eu tinha um livro já aqui na real, e aí eu ficava ouvindo audiobook e lendo livro, ouvindo audiobook e lendo livro. E era maravilhoso. Esse livro é muito louco, ela é muito louca, mas ela é muito engraçada e muito verdadeira. E aí quando eu terminei de ler, eu fiquei, cara, vou ouvir muitos audiobooks, vou ouvir todo o audiobook agora, que o audiobook é muito bom. Foi só, tipo, pequenos trechos ao longo do dia, eu já ouvi o audiobook inteiro. Ainda é muito grande, né? E o outro que eu escolhi foi A Maldição do Vencedor, da Marie Rutkoski. Não só esse livro me instigou a ler, eu li o livro também muito rápido. Assim que eu acabei, eu já queria ler o segundo, já queria ler o terceiro, e também fiquei naquela sede, tipo, cara, quero fantasias, quero livros de fantasia zonas. E acho que mais ou menos na mesma época eu li Neve e Cinzas, da Sarah Rush, que eu também amei, que é uma... Também poderia ter colocado aqui como livro que me incentivou a ler mais, porque eles são um pouquinho maiores. Mas eu adorei o universo que a autora criou, e intrigas políticas e dramas e etc. Quando eu terminei o livro, eu fiquei, cara, eu preciso de mais agora. Então eu dei aquela sede de ler mais histórias legais, assim, sabe? Eu acho que a ideia da pergunta é essa. Esses são alguns livros que me instigaram a ler mais. Eu não vou marcar ninguém porque eu sou péssima, mas sintam-se à vontade pra responder as perguntas aqui da tag. Aqui na descrição tem todas as perguntas. Muito obrigada por assistirem. Tem 2 vídeos aqui do lado do card se eu gostar também. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!